que é isso? Eles estão vendo que não vão conseguir parar o Flávio de forma legítima, e nós sabemos que eles vão tentar pará-lo com tentativas como essa, ou pela justiça, ou pelo método Adélio Bispo. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Posto os efeitos óbvios de imagem de campanha para o Flávio, eu não sei se essa análise foi independente e imparcial o suficiente para vocês, né? Eu disse que o Flávio teve a melhor comunicação que ele teve na história, na sua campanha até agora, modéstia à parte. E muita gente ficou dizendo: Paulo Figueiredo será secretário de comunicação, né? Em Constantinho fica tentando dizer como se um demérito eu ter feito a comunicação do Flávio. E eu disse a vocês ontem que eu vou arregaçar as mangas e fazer tudo o que eu puder para livrar o Brasil do regime. E muita gente começou a especular, e algumas pessoas, eu agradeço, até passaram a defender que eu seja secretário de comunicação do Flávio Bolsonaro. E eu tenho um spoiler aqui a vocês: não serei. Já disse isso ao próprio. Não integrarei formalmente a sua campanha e não serei secretário de comunicação. Por um motivo muito simples. Não é porque eu acho demérito nenhum ser secretário de comunicação ou porque eu acho que eu sou incapaz de fazer esse trabalho. Creio que eu faria esse trabalho muito bem, mas não é por isso. E há outros os nomes que talvez fizessem até melhor, mas não é por isso. Eu não terei nenhuma função no governo Flávio Bolsonaro, porque por um motivo simples. Acho ótimo o governo Flávio Bolsonaro. Teria sido um prazer integrar o governo, mas o motivo é simples. Eu não retornarei ao Brasil para morar. Eu quero muito voltar a visitar. Mas eu sou casado com uma americana, tenho 2 filhas americanas, moro nos Estados Unidos há 11 anos, já vim para cá antes dessa loucura. Eu tenho uma vida muito estabelecida aqui no meu castelo, segundo o Intercept. Então, lamento desapontar os críticos e lamento desapontar as pessoas que querem bem também. As minhas ações até agora não são... É que as pessoas só pensam nisso, as pessoas são muito pequenas, elas pensam que eu quero algum carguinho. Aliás, eu falei ao Flávio que eu quero um cargo, ele sabe disso, a gente sempre comenta sobre isso, que eu quero ser ministro da Defesa do Brasil do dia 5 de janeiro de 2027 ao dia 20 de janeiro, 15 dias. 20 de janeiro de 2027, que é o tempo que eu preciso para arrumar uma bagunça na caserna. Só isso. Só é a única função que eu quero. Eu faço isso, volto depois para os Estados Unidos e volto a fazer o Paulo Figueiredo Show, que é o que eu gosto. Eu gosto de estar aqui. É disso aqui que eu gosto. Agora, eu não posso fazer só o que eu gosto. Alguém acha que eu gostei de viajar, eu estava de lua de mel. Alguém acha que vale a pena, que eu estava feliz de sair da minha lua de mel, viajar 34 horas para ir para Washington, fazer essa agenda acontecer? Não. Mas existe uma diferença entre o que você gosta e o que você deve, seu dever. Então não vejo com nenhum demérito, pode dar as alfinetadas, dizer todo mundo vai ter que ser assessor de imprensa do Flávio como o Paulo Figueiredo. Minha honestidade com você, espectador, aconteceu no dia 1, sou um comentarista de opinião. O que eu sempre defendi, quem me acompanha minha trajetória é: todos os comentaristas têm opinião e tendência. O honesto é aquele que assume para você qual é a dele. Eu sempre assumi para você qual é a minha. E eu acho que eu consigo analisar os fatos com muito mais objetividade do que quem está sem dormir tomando remédio de tarja preta. Acho que as pessoas têm que se tratar antes de pedir objetividade aos outros. Nosso papel é de informar, né? Então, a gente leva a informação, a nossa opinião, nosso ponto de vista. E foi isso que a gente fez nos Estados Unidos. A gente informou o governo americano. Quando eu disse aqui o que a gente falou com o secretário de Estado, e contei aqui para vocês os números, os argumentos, vocês têm essa visão que ninguém tem, né? Ninguém pode falar para vocês isso. Eu estou dizendo quais foram os argumentos apresentados. Isso é inédito. Mas nós levamos argumentos, levamos informação e nossa opinião, nosso ponto de vista. Mas o que vai acontecer daqui para frente? Ora, quem toma as decisões é o governo dos Estados Unidos. E eu não trabalho para o governo dos Estados Unidos. Aliás, eu não sou americano, eu não tenho ingerência sobre o que o governo dos Estados Unidos faz ou não. Se eu tivesse, o Alexandre de Moraes não teria tido a Magnitsky suspensa.
Agora, inclusive, o Alexandre de Moraes, isso foi apresentado lá, o Alexandre de Moraes está querendo colocar o Flávio e o Jair no inquérito no qual estamos Eduardo e eu, aquele que trata da nossa atuação aqui nos Estados Unidos. O que é isso? Eles estão vendo que não vão conseguir parar o Flávio de forma legítima e nós sabemos que eles vão tentar pará-lo com tentativas como essa, ou pela justiça ou pelo método Adélio Bispo. Não se enganem, isso também foi pautado, também foi discutido nos Estados Unidos, tenho certeza disso. Alexandre, seu nome foi muito citado aqui. Espero que você esteja bem, querido. Porque no que depender de mim, você não estará tão bem. Sabe a sua ação do Rumble e da Trump Media? Dá o que falar também, rapaz. Tá todo mundo esperando você aparecer no processo. E não adianta nos ameaçar, porque a gente não vai se furtar de fazer o trabalho que tem que ser feito. No final das contas, se o Flávio Bolsonaro conseguir, com essa visita... Vejam, prestem atenção nesse momento. Isso aqui dá um corte, tá? Se o Flávio Bolsonaro conseguir, com essa visita, que o Comando Vermelho e o PCC sejam designados como organizações terroristas, com todos os efeitos que isso vai ter para o Brasil, Flávio Bolsonaro terá feito, sem sequer ter sido presidente ainda, mais pelo combate ao crime organizado no Brasil do que o PT fez nos seus 4 anos de mandato. Aliás, do que o PT fez, do que o Lula fez nos seus 3 mandatos, do que o PT fez nos seus 4 mandatos. Flávio Bolsonaro, com sua visita aos Estados Unidos, caso consiga a designação dessas organizações terroristas, terá tido o maior impacto que alguém já teve na segurança pública do Brasil. Vejam a magnitude disso. E é um privilégio para mim participar, porque todo mundo sabe, eu tenho 2 sonhos, né? O primeiro sonho era comprar a casa do Rodrigo Constantino, que eu, infelizmente, não consegui realizar. Eu não consigo, cara. Eu tento, mas eu não consigo não ser zoeiro. Porque é muito engraçado. Mas tirando esse sonho, o meu outro sonho era deixar um legado positivo. Com a minha vida, minha porca vida nesse mundo, né? Você sair daqui e deixar alguma coisa para a posteridade boa, de bondade, contra o mal. E as sanções das autoridades brasileiras foram bacanas, foi muito bacana também, as audiências públicas no Congresso, foram momentos de expor a situação do meu povo, foi muito gratificante, né? Uma jornada aí que todos vocês acompanham, mas eu não posso imaginar a contribuição maior para o meu país, para o meu povo, do que quebrar as pernas financeiras das organizações criminosas que atingem e assassinam a minha gente. Vocês são a minha gente. Será que vai acontecer? Será que não vai? Não depende de mim. Mas olha, até pelas mensagens que eu estava recebendo aqui, eu tô bastante otimista. Eu não posso botar para vocês, mas... Porra, vão desmonetizar o vídeo se eu fizer isso, mas eu recebi isso de alguém bastante... Faz o favor, Gabriel. Bota aí pra mim. Tic-tac. Eu amo o meu apelido Paulinho Tic-tac. Eu deixo pra vocês. Tic-tac. E como tá? Imaginem como vai ser caso essa designação aconteça, hein, gente? Imagina o que vai ser isso para a campanha do Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro, depois dessa viagem, teve essa recepção... Tem imagem aí da recepção do Flávio Bolsonaro, equipe? Conseguiram? O senador Flávio Bolsonaro desembarcando, chegando agora
no aeroporto de Brasília. Ele que está com a camiseta verde e amarela do Brasil. Algumas pessoas o aplaudindo. Ele chega dos Estados Unidos. Viagem que ele fez aí nos últimos dias, encontro que ele teve com o presidente americano Donald Trump. Olha a quantidade de celulares de jornalistas em volta do pré-candidato à presidência, que desembarca nesse momento, agora ao vivo, 2h31, pelo horário de Brasília, utilizando uma camiseta verde e amarela agora. Muitos, inclusive, aplaudindo. Flávio, vamos ouvir para ver se eu consigo escutar o que eles estão falando agora. Não consigo ouvir exatamente o que eles estão dizendo, mas está ali uma muvuca em volta do senador e pré-candidato para ver se ele fala com jornalistas. Ele que falou com jornalistas em Washington, falando um pouquinho da sua visita ao... Tá bom, né? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.